A última parte desse hino fala de 3 situações, né? Você lembra? A minha vida. Quem mais? É de quem? Quem é o seu mestre, irmãos? Quem tem sido o seu mestre? As suas preocupações têm sido o seu mestre? Você tem entregado tudo às suas preocupações e às vezes não tem dormido de noite? Você tem alguma dívida que tem sido o seu mestre, que tem tirado o seu sono, que tem tirado a sua paz, que tem dificultado você de viver? Você tem algum problema na área familiar, sentimental, matrimonial, com os filhos? E talvez isso tenha sido mestre na sua vida, tenha cuidado da sua vida e você não tem percebido, você tem perdido tempo, oportunidade, porque o seu mestre não tem sido Jesus Cristo. Então deixa Jesus ser o seu mestre, querido, verdadeiramente, não só na letra dessa canção, mas em todos os dias, no seu e no meu cotidiano. Mas a gente, como seres humanos, muitas vezes nos pegamos definindo coisas sobre a nossa vida, não a Cristo, mas as circunstâncias, as situações. A gente acredita que aquilo é aquilo e pronto, e não tem jeito. E aí a gente vem para a igreja e fica declarando. E depois, na hora de viver, a gente não vive. Na hora de dizer para tudo isso que o meu mestre é Jesus, que essas circunstâncias, elas são apenas circunstâncias, porque o meu mestre em Cristo Jesus já levou na cruz do Calvário tudo isso, e eu sou mais do que vencedor. Amém, queridos? Eu queria falar um pouco nessa manhã sobre conquista. Eu queria falar um pouco nessa manhã sobre conquistar. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: não existe conquista sem aprendizado, não existe conquista sem treinamento, não existe conquista sem preparo. Pode sentar, meu querido. Você sabe que, não de maneira pejorativa, né? É interessante isso. Você já se deparou talvez com isso? Robertinho, que vive mais o dia a dia de prestador de serviço, vai entender melhor o que eu vou dizer. Ou de repente tem alguém aqui que é um prestador de serviço, vai entender. E esse ofício que eu vou falar o primeiro aqui, eu vou falar por experiência de causa, sabe? O meu pai foi... Desde que ele se conheceu por gente, o meu pai foi pedreiro. Você conhece algum pedreiro aí? Você conhece? O meu pai, eu digo que o meu pai nasceu com a colher de pedreiro na mão, porque o meu falecido avô também era. E eu quase fui. Mas eu não gostava do trem não, porque o serviço era pesado. Mas meu pai foi um excelente pedreiro. A minha cidadezinha natal, eu faço questão de dizer isso, a igreja matriz que está lá até hoje. O meu pai e o meu avô praticamente fizeram 80% dela. Mas aí, irmãos, quando algumas pessoas se pegam em situações difíceis, e o camarada não tem nenhuma profissão, ele não tem profissão, ele não tem nada, ele não se aperfeiçoou em nada. Aí perguntam para ele o que ele faz, o que ele costuma dizer, Roberto? Eu sou pedreiro, né? Ou eu sou pintor, né? Mas você se preparou para ser? Você tem certeza que você é? Ou você está usando da circunstância para dizer que é, para dizer que tem uma função, para dizer que tem um ofício? Geralmente isso acontece muito quando alguém é pego em algum flagrante de delito, para não dizer outra coisa, né? Foi preso. E aí está entrevistando o cara, o que você faz? Não, eu sou pedreiro. Não, eu sou pintor. Você está falando de algo que você não se preparou para ser, você não é. Aliás, você está até denegrindo os que são, você está menosprezando os que verdadeiramente são. E vamos mais longe, irmãos.
Aconteceu aqui em Sorocaba, o camarada era daqui. Vocês ficaram sabendo do cidadão aí que disse que era médico? É um falso médico, irmãos. Você consegue imaginar a petulância do cara? Rapaz, o cara participou de concurso, o cara foi contratado por uma prefeitura da Grande São Paulo. Votorantim, o cara trabalhou. O cara trabalhava no SAMU. Eu vou perguntar para você, ele se preparou para ser o que ele dizia que era? Olha para o seu irmão e fala para ele, você quer receber de Deus? Se prepare. Irmãos, quando Deus vem com algo para a nossa vida, nós precisamos estar preparados para receber. Mas preparados de verdade, abalizado, atestado. Ninguém vai poder questionar a sua conquista, porque você está abalizado. Aí o cara vai lá, socorreu até um caminhoneiro que sofreu um acidente, né? Amputou. Irmãos, o cara levou o cara para o socorro, foi lá, amputou a perna do cidadão. E ele não era o que dizia que era. Quantas mulheres por aí já foram vítimas de falsos médicos que se diziam ser isso, ser aquilo. Muitas morreram fazendo lipoaspiração, fazendo a colocação de silicone. O cara era um mentiroso. O cara não era. Ele não se preparou para ser. Mas ele está dizendo que era. E muitos caem, acreditam nisso. E entram nessa conversinha mole. Taxinho de gente por aí. Eu estava vendo recentemente, não faz muito tempo, o cidadão se apresentava na tal das redes sociais. Me perdoe, para mim não tem nada de social, para mim é tudo antissocial, porque social é o que nós estamos fazendo aqui junto, todo mundo junto. Isso é social. Mas o cara se apresentava lá com uma credencial de policial federal. E usava esse perfil e estava enganando mulheres. Vocês viram recentemente uma senhora aqui no Brasil que tomou um monte de dinheiro do jogador de vôlei, não sei o que, da Itália. Ela dizia que era isso, que era aquilo, que era aquilo, que era aquilo outro. O cara mandando dinheiro, mandando dinheiro, mandando dinheiro. Rapaz! Irmão, se prepare para ser aquilo que você realmente é. Não diga que é, se prepare para ser. E a nossa vida com Deus depende do nosso preparo. O resultado daquilo que Deus deseja para mim e para a sua vida vai depender do meu preparo, de quanto eu estou preparado, interessado para receber aquilo que Deus tem para mim. Se eu estou interessado, eu vou me preparar para receber. Não é de qualquer jeito não, irmão. Não é assim não. Então, irmãos, nós precisamos estar preparados para aquilo que Deus quer na nossa vida. Não é no atropelo, é com preparo. Não é de qualquer jeito, é se preparando para ser. Se a gente for para a Bíblia, nós vamos ter aqui inúmeros personagens, homens de Deus, que conquistaram. Mas essa conquista veio através de preparo. Vamos falar inicialmente, eu não estou pregando ainda, tá? Eu só estou ilustrando algumas coisas para vocês. Moisés, ele foi separado onde? Desde quando? A mãe pegou Moisés, colocou num cestinho, porque ele seria dizimado. Ele seria morto, como todas as crianças. Colocou num cesto, num rio, e ela disse... Talvez ela disse a melhor frase que ela pudesse ter dito, né? Seja o que Deus quiser. E foi o que Deus, era o que realmente Deus queria. E Moisés foi o que foi e fez o que fez. José. Olha José. Os irmãos pegaram José. Aqui, o que, rapaz? Você está achando que você vai dominar sobre a gente? Ah, tá, você vai ver. Nós vamos mostrar para você. Jogaram o irmão num poço. Mentiram para o pai que ele havia sido morto, venderam ele como escravo. Mas quando Deus tem propósito, tudo aquilo ali na vida de José foi um preparo para que ele se tornasse a pessoa mais importante que você possa imaginar da terra naquele tempo. Ele foi preparado para isso. José
Não ficou reclamando, chorando. Não, ele foi para a prisão. Da prisão ele foi hostilizado na prisão. Depois ele foi para a casa foi para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, a esposa dele inventou lorotas sobre ele. Ele não parou para reclamar, ele foi para a cadeia. Da cadeia, ele precisava revelar sonho. Foi lá, revelou sonho, mudou e foi aprendendo. Até que um dia ele assumiu a posição que Deus havia determinado para a vida dele. Mas ele se preparou. Ele não parou, ele se preparou. Então entenda, eu e você, queridos, para vivermos plenamente aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos de nos preparar. Tem uma frase aí que o pessoal costuma dizer agora, né? Nunca foi sorte, sempre foi o quê? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Mas para que Deus supere a sorte, você precisa estar preparado para que Ele haja na minha e na sua vida. Então eu digo para você, nunca foi por um acaso que você conquistou, mas foi porque você se preparou, você treinou, você se dedicou, você se empenhou. Amém, queridos? Tem muita gente por aí que carrega diploma na mão, mas tem milhares de crentes por aí que carregam o diploma, sabe aonde? Aqui, ó. Aqui que ele carrega o diploma, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele não poupa tempo, nem situações para dobrar os seus joelhos e buscar de Deus, para aprender e para conquistar. Muitas vezes o papel vai descrever sobre a sua capacidade intelectual, sobre a sua capacidade profissional, mas os seus joelhos vão te apresentar diante de Deus de acordo com a sua capacidade espiritual, íntima, de relacionamento com Ele, de aprender na fonte, para você conquistar. Amém? Abra a Bíblia aí, no capítulo 16 de 1 Samuel. Capítulo 16 de 1 Samuel. Amém? Você já abriu aí? 1 Samuel, capítulo 16. Amém? Se está precisando, eu espero mais um cadinho, não tem problema não. 1 Samuel, capítulo de número 16, diz assim: Disse o Senhor a Samuel, profeta Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado? Havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém? Agora você vai lá para o versículo 6, desce um pouquinho. Antes, vamos ler o 5. No versículo 5 diz, respondeu ele, não, 4. Fez Samuel o que dissera ao Senhor. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? O profeta Samuel, irmãos, eu quero que você entenda, ele era a autoridade máxima de Deus. Ele era aquele profeta que quando ele chegava, verdadeiramente acontecia isso. As pessoas temiam e tremiam, porque o que será que Deus vai falar agora? O que será, que mensagem Ele vai trazer de Deus? Será que é uma mensagem de paz? Ou será que Ele veio nos cobrar? Será que Ele veio nos chamar atenção? Será que Ele veio nos repreender? O que será que fizemos de errado? Então eu quero te dizer, Samuel era um homem íntegro e representava o próprio Deus. Quando ele chegou, eles já tremeram. O que será que ele veio fazer aqui? Né? Quando o pastor de repente chega na sua casa de supetão e bate no seu portão, você fala, ai, o que o pastor Alexandre veio fazer aqui? Eu não convidei, eu não combinei nada com ele. O que será que ele veio fazer aqui?
E aí no 5 ele diz assim, respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Entrando ele, Samuel viu a Eliabe e pensou, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Fala com o teu irmão de novo. Pastor Alexandre pregou uma mensagem esses dias, ele disse isso muito claro. Fala para o teu irmão, Deus fala com o seu coração. Deus fala com o seu coração, meu irmão. Nós viemos aqui nesta manhã e o Senhor está pronto para falar através do meu e do seu coração. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, nós estamos aqui na tua casa, nós estamos aqui porque viemos para te render, para te adorar, para te dar graças. E viemos para nos alimentar das primícias desta manhã, da tua palavra. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, usa a minha vida. Senhor, não atente para a minha aparência, não atente para os meus erros, não atente para as minhas falhas, mas atente para o meu coração, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor anseia, para a minha vida e para todos os que estão aqui nesta manhã, no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém. Então Samuel fez como ordenaram ao Senhor, e quando ele chegou lá, ele já viu um camarada ajeitado, bonito, né? Ele falou, é esse o cara, esse vai ser o rei. O Senhor já freou ele de imediato, o Senhor já travou ele de imediato. Samuel, tira os olhos da formosura. Samuel, tira os olhos da beleza. Samuel, tira os olhos da aparência. Samuel, tire os olhos daquilo que você vê e atente para aquilo que eu vou te dizer. Porque os teus olhos não podem ver como o homem vê. Porque os meus olhos não veem como o homem vê. Porque o homem olha para tudo isso que você viu, mas eu estou vendo o coração. Irmãos, primeira coisa que eu quero colocar para você buscar a sua conquista e para você se preparar. Primeira coisa, você precisa saber, você precisa conhecer quem te escolheu e quem te ungiu. Você precisa saber e você precisa conhecer quem te escolheu e quem te ungiu. Você conhece? Você tem certeza disso? Você tem convicção disso? Você sabe disso? Você reconhece isso? Você entende isso? E eu quero estender isso para todas as áreas da nossa vida. A mensagem nesta manhã vai falar sobre conquista, fala sobre conquista. A prioridade da minha e da sua vida, a premissa da minha e da sua vida é conquistar o reino de Deus, é conquistar os céus, é conquistar a salvação. Mas nós estamos aqui nessa terra sujeitos a conquistas todos os dias. Mas para que elas aconteçam na minha e na sua vida, nós precisamos estar preparados. Eu me lembro de uma irmãzinha, há muitos anos, lá na Vila Progresso, que ela dizia que o sonho dela era se batizar em Israel. Ela queria se batizar em Israel. Aí um dia eu perguntei para ela, mas a senhora já foi numa agência de viagem? A senhora já viu quanto custa a passagem? A senhora já se preparou para ir? Irmãos, sonhe, você tem, eu e você temos direito de sonhar, mas nós temos que nos preparar para que ele aconteça. Senão não vai acontecer. Você vai morrer frustrado, está repreendido em nome de Jesus, mas isso acontece. Se prepare para conquistar. Importante aqui, irmãos, que quando Samuel chegou para ungir a Davi como rei,
Davi não estava lá. Estavam todos os outros irmãos. Inclusive o bonitão, né? Que Samuel já tinha colocado o olho. Esse é o cara, né? O rei William. Não. Espera um pouquinho. Não é esse. E foi passando todo mundo. E foi passando todo mundo. E foi passando todos os irmãos. Quando terminou, Samuel falou: Jessé, Deus não se engana. Ele disse para vir aqui na sua casa, que na sua casa eu iria ungir um rei. Não tem mais nenhum. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Em nome de Jesus. Se você está sendo preterido quer dizer menosprezado, tratado com indiferença na sua família, na empresa que você trabalha, onde quer que seja, eu quero te dizer nesta manhã, em nome de Jesus, o Senhor está te levantando, o Senhor está te exaltando, o Senhor está trazendo no meio deles para dizer: é você que eu escolhi e pronto. Estão tentando te esconder, estão te menosprezando, estão te excluindo, mas eu sou o seu Deus, e sobre você eu vou derramar o meu óleo, eu vou te ungir, eu vou te capacitar para te colocar sobre todos, em nome de Jesus. Eis que de repente, tem mais um, é um rapazinho, é um camaradinha que está lá, ele fica cuidando das ovelhas. Você já ouviu muitas mensagens, e eu também, e é um fato. Deus não trabalha com quem não trabalha. Olha isso. Você conseguiu entender? Deus não chama desocupados, irmãos. Deus não está interessado em usar desocupados. Deus não está interessado em usar hienas. Sabe aquele que fica: oh céus, a vida, o que vai ser de mim hoje? O que vai ser amanhã? Deus está interessado em usar aquele que se levanta e está interessado nas coisas dele e quer se preparar. Aí chega o rapazinho. Segundo alguns estudos, Davi tinha mais ou menos entre 14 e 15 anos aqui quando ele foi ungido. E na tradição judaica, o homem de fato só se tornava homem não aos 18, não aos 21, mas aos 30 anos. Era aos 30 anos que ele era tido como homem de fato, pronto para assumir as responsabilidades, pronto para assumir os compromissos diante da família, a partir dos 30 anos. Com quantos anos Jesus foi batizado? 30 anos. Jesus começou o seu ministério com 30 anos. E aí, Davi é ungido rei. Davi é ungido diante dos seus irmãos como rei. E interessante, ó. Depois que todos os filhos de Jessé passaram diante deles, Samuel perguntou. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram os seus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo. Manda chamá-lo. E mais uma coisa: ninguém ocupe lugar na mesa, ninguém se assente à mesa, ninguém faça nada até que nós estejamos diante dele. Irmão, eu quero te dizer uma coisa: você nunca vai ser deixado para trás, você nunca vai ser preterido. Ninguém vai fazer as coisas antes de você, porque o propósito de Deus está sobre a sua vida. A unção está determinada sobre você. Depois que ele estiver aqui, a gente começa, a gente conversa, a gente senta à mesa, mas só depois que ele estiver aqui. Aí chega Davi. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Olha isso. E ele era ruivo, e de belos olhos, e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o. É este mesmo. E no 13 diz assim: assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o que aconteceu? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Samuel, quando viu o
primeiro filho de Jessé, nossa, esse é o cara. Não, o Senhor diz não. Irmão, Samuel, se você for, eu anotei aqui, lá no livro de 1 Samuel, quando Samuel foi chamado também, em visão, Deus falou com ele estava dormindo na casa do profeta Eli, o sacerdote. Deus falou com ele, ele levantou e foi. O Senhor me chamou? Não, vai deitar, não falei nada contigo. O Senhor me chamou? Não. O Senhor me chamou? Não. Aí ele falou, viu, da próxima vez que você ouvir a voz, você diga, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. A Bíblia fala entre 7 e 9 anos, e não era comum Deus falar. Não era comum Deus falar, não era habitual. Então Samuel entendeu desde sempre também, e aprendeu desde sempre o relacionamento e o preparo com Deus. E ele estava levando agora para ungir Davi, e Davi chega, era o menorzinho. Eu imagino sempre, né? O Davi já subiu, só repetiu o Davi. Você pode pegar o menorzinho. Já pensou lá na sua família, irmãos? Quem sabe você é o menorzinho. Quem sabe você é aquele que todo mundo olha e fala que é o coitadinho. Quem sabe todo mundo olha e fala que você não tem jeito. Quem sabe todo mundo olha e fala que você não é capaz. Quem sabe todo mundo olha e fala que você não tem competência. Mas eu quero te dizer, Deus te separou, e é Ele quem vai determinar o sim e o não sobre a sua vida. Opinião dos outros não interessa. O que interessa é o que Deus diz a seu respeito. Eu estava lendo algumas coisas e pesquisando, e muitos diziam que os ruivos, os que tinham cabelo vermelho de fogo, eram meio que excluídos. No Antigo Egito, muitos eram até sacrificados por conta do cabelinho de fogo, por conta do... Mas Davi nasceu no coração de Deus. E o que aconteceu depois de Davi ser ungido? Aconteceu algo extraordinário. Imediatamente, diz a Bíblia, o Espírito de Deus se apoderou sobre ele. Ele foi ungido rei, não foi? Mas ele começou a reinar a partir daquele momento? Não. A partir daquele momento, Davi começou a se preparar para subir no trono. Fala para o teu irmão. A sua escolha não significa que você vai tomar posse de imediato. Pode falar para ele. A sua escolha não significa que você vai tomar posse de imediato. Você precisa se preparar. Se prepare. Aí Samuel foi embora e Davi foi para onde? Eu imagino que ele saiu correndo, irmãos. Já terminou aqui, está tudo certo. 14, já terminamos aqui, está tudo certo. Esse olho é legal, amém. E voltou para onde? Para o pasto. Ele voltou para as atividades. Ele foi treinar. Ele continuou fazendo o que ele fazia. Ele não saiu dali, irmãos. Uma coisa importante, queridos, em nome de Jesus. Para ocupar uma posição diante de Deus, para ocupar uma posição na sua vida profissional, para ocupar uma posição onde quer que você esteja, você não precisa puxar o tapete de ninguém. Davi sabia que existia rei em Israel, não sabia? Quem era o rei de Israel? Era Saul. Pô, mas peraí, agora o rei sou eu fui ungido rei. Eu já vou lá agora, vou depor aquele cara e vou assumir o trono. Não. Outra coisa, Davi podia ter dito para o pai, a partir de agora então, pai, essa rapaziada que está aí, são todos maiores, tá? Põe esse cara para trabalhar e cuidar de ovelha. Afinal de contas, o senhor não ouviu o que disse o profeta? Eu sou quem? Eu sou rei, eu fui ungido rei. Davi não foi arrogante. Davi não foi prepotente. Davi não requereu aquilo de imediato. Sabe por quê? Porque ele entendia no íntimo. Quando a Bíblia diz que automaticamente, imediatamente, o Espírito Santo se apoderou dele, ele começou um processo de aprendizado para assumir a função. Está assim de gente por aí, irmãos. Desculpa. Que quando recebe um convite para assumir, de repente, até uma função no ministério, o
camarada já entra na igreja diferente no outro dia, né? Agora eu sou o líder dos jovens. Viu, Carlinha? Eu quero dizer que agora tem líder de jovens aqui. Eu quero te ver no culto de jovens. O pastor convidou a Sandra e o Rubens para ser líder de casais. Aí a Sandra e o Rubens chegam no próximo culto e já pede logo a palavra e fala: seguinte, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós somos líderes de casais da igreja e eu quero ver. Não é assim. Não é assim. Davi voltou para o pasto. Davi não saiu requerendo nada. Davi não saiu pedindo nada. Irmãos, muito pelo contrário. Ele foi humilde, ele foi para o pasto e passou o tempo. Depois de um tempo, Davi foi onde? Foi lá. E eu quero te dizer mais uma coisa que Deus está dizendo. Até aquele dia ninguém sabia que era Davi. Ninguém conhecia Davi. Ninguém reconhecia Davi. E quero te dizer, a partir dali, o que aconteceu com Davi? O rei estava lá todo perturbado, porque era um perturbado, não era, Deus já não queria mais, não se agradava mais dele. Estava ele todo perturbado com o espírito, com demônios, e ele desesperado. E aí, me apresente alguém que toque bem, que sabe tocar, porque... Aí os que disseram para ele? Nós conhecemos um filho de Jessé, o Belamita, que toca bem harpa. Então, vai ligeiro, chama ele. Irmãos, eu quero te dizer, a partir do momento que você foi ungido, a partir do momento que você recebeu a unção de Deus, a partir do momento que o Espírito Santo se apoderou de você, eu quero te dizer, em nome de Jesus, você vai começar a se destacar para a honra e glória do nome do Senhor. Você não será mais, sabe, escondido. Você não será mais, você não passará mais desapercebido. Deus vai te usar. Deus vai começar a se revelar através de você, e as suas ações, as suas atitudes vai começar a fazer diferença na vida de muita gente, da sua família, do seu trabalho. A partir do momento que Davi foi ungido, ele voltou para o pasto, mas a partir daí, Davi começou a se destacar, sempre com o pé no chão, entendendo que ele precisava aprender. Passou um tempinho, estava lá o reino de Israel, em guerra, e eis que surge quem? Golias, afrontando o povo de Deus. E aí Davi passava boa parte do tempo junto com o rei, mas sempre estava em casa. Aí ele foi levar, o pai pediu para que ele levasse mantimento para os irmãos que estavam no fronte, que estavam na batalha. E um dos irmãos dele estava junto com o rei Saul. Aí ele chegou lá e viu tudo aqui. Mas quem é esse cara? Quem é esse circunciso? Quem é esse camarada que está falando assim com vocês e vocês não fazem nada? Quem é esse cara? É? Pode falar para o rei aí, pode falar para o rei que eu... Não, você não pode, rapaz. Quem é você? Sabe quem sou eu? Eu quero dizer quem eu sou. Eu sou aquele que o Senhor me ungiu. Eu sou aquele que foi ungido. Eu sou aquele que foi escolhido. Eu sou aquele que estou cuidando das ovelhas do meu pai no campo. E chegou um leão. Eu juntei ele pela juba e matei. Eu sou aquele que estava continuando cuidando das ovelhas do meu pai. E chegou um urso. Eu peguei o urso e o matei. Eu sou aquele que estou me preparando para assumir o trono. Então ninguém vai afrontar o meu Deus. Na minha presença não. E o que Davi fez? Foi lá e destruiu Golias, matou Golias. E a partir dali, irmãos, entenda mais uma coisa. Você acha que Saul gostou disso? Num primeiro momento sim, né? Nossa, foi lá isso. Depois as mulheres começaram: bendito seja o rei Saul, que matou a mim, e bendito seja a Davi, que matou a milhares. Aí o coração, peraí, que negócio é esse? Eu sou o rei e o cara matou milhares, eu só matei 1000. Quem é esse cara? Aí Saul deu uma de doido, né? Quem é esse cara? E começou a perseguir a Davi. Então, primeiro ponto, irmãos, para a sua conquista, você precisa conhecer e saber quem te escolheu e quem te ungiu. E você precisa ter humildade. Você precisa ser interessado. Você não pode ser acomodado. Você não pode ser arrogante. Tudo isso faz parte do preparo. Segundo ponto. Depois de ser ungido,
Depois de ser ungido, Davi voltou para o pasto. Irmãos, depois entenda uma coisa. Depois que você recebeu o seu diploma, continue se aperfeiçoando até a hora de você assumir a sua função. Não desista, não pare. Deus te chamou, Ele te escolheu, Ele te comissionou e Ele te disse: sou eu que escolhi você, não foi você que me escolheu. João capítulo 15, versículos 16 e 17 fala sobre isso. Saiba quem te escolheu, conheça quem te ungiu. E mesmo depois de ungido, segundo ponto, mesmo depois de começar, mesmo depois de ser escolhido, não pare, não seja arrogante, continue a ser quem você é. Não mude por conta disso. Talvez, lá na empresa que você trabalha, o camarada era seu amigo, você tinha um bom relacionamento com ele, pelo menos você pensava nisso, aí de repente ele foi promovido. Agora ele não é mais seu amigo, agora ele é chefe. Não é assim que o pessoal usa? Chefe. Eu comento com vocês aqui, e é importante isso, que quando as pessoas não têm preparo, quando elas não se prepararam para estar no lugar que estão, elas duram muito pouco tempo. Ninguém precisa puxar o tapete, não. Ela cai sozinha. Assim foi com Saul. Ninguém precisou puxar o tapete. O povo queria um rei, o Senhor não. Espera, não é? Não, eu quero. Então tá, pega isso para vocês. Mas ele morreu sozinho. E eu me lembro, na INA, quando eu trabalhei na INA, ainda em 2091. Aí na época, na INA, tinha 3 classificações de chefe: cola amarelo, cola vermelho, cola branca. Acho que isso não existe mais hoje, né? E aí eu tinha um direto que era cola vermelha. Aí imagine o camarada, eu já comentei isso com vocês, o cidadão entra no trabalho 2 horas da tarde de uma quarta-feira, sol quente para danar. Aí você encosta num torno para assumir a sua função, aí o menino que ia sair me passou tudo que tinha que ser feito, tá bonitinho e tal. E eu assumi a minha função, e era dia de entregar o bendito do olerite. E na época se passava entregando olerite nas bancadas para cada funcionário. E esse cidadão, assim, um chefe, chegou e entregou o meu olerite. E oportunamente, quem pega o olerite na mão, qual é a primeira coisa que você quer fazer? É abrir o trem. Eu quero ver o que é. Eu abri, irmão, eu devia ter ficado quieto. Eu abri o olerite, olhei para aquilo e falei: Jesus, né? Aí, eu não era convertido ainda nessa época. Aí eu abri o olerite, eu fiz aquela cara. Aí ele olhou para mim e falou: o que foi, Adriano? Eu falei: fulano, não fulano, mas olha o meu salário. Aí ele pediu para ver. Eu falei: puxa vida, olha aí, ele pediu para ver, ele vai me ajudar, né? Ele pegou meu olerite, olhou para ele assim: isso aqui não é salário, rapaz, isso aqui é ajuda de custo. Irmãos, entregou o olerite e foi embora. Misericórdia, irmãos. Se eu tivesse com um parquímetro na mão aquela hora, né? Se eu tivesse com uma bucha que eu estava caminhando, que devia pesar umas 400 gramas, eu acho. Que nada, irmãos. Foi difícil? Foi terrível. Foi uma paulada? Foi. Mas ele não estava preparado para estar na função que ele estava. Ele não treinou, ele não se preparou, ele não entendeu. Então muitas vezes é assim comigo e com você. Nós estamos numa função e não estamos nos preparando para estar nela. E quando a gente cai, quando a gente perde aquela função, a gente reclama: rapaz, você se preparou, você investiu em você. Rapaz, quando eu ouvi aquilo, irmãos do céu, misericórdia, caiu um mundo na minha cabeça. Eu falei: tá bom. Eu tinha que trabalhar. Davi foi ungido e continuou sendo o mesmo em relação às pessoas, mas diante de Deus ele começou a melhorar, ele começou a investir, ele começou a se preparar. Irmãos, se você for ler a história de Davi, por tudo que ele passou até ele chegar no trono, tudo que ele teve de se preparar, todas as circunstâncias que Davi passou, ele foi perseguido, mas eu quero dizer uma coisa: ele nunca lançou mão da vida do rei Saul, sendo ele já ungido rei. Então
primeiro ponto, você precisa conhecer, você precisa saber quem te escolheu e quem te ungiu. Segundo ponto, não seja arrogante depois de ser escolhido. Não se torne, presunçoso. Não despreze as pessoas que estão caminhando com você durante esse processo. Às vezes o camarada foi escolhido, ele foi promovido, ele foi elevado a uma outra função, ele começa a olhar para os outros com indiferença. Agora eu sou chefe, você não está vendo? A minha estrelinha aqui. Eu não me relaciono mais com você, Roberto, porque você agora é um subalterno. Para falar comigo você pede licença. Não entra por aquela porta sem bater e sem se anunciar. Não. Agora eu sou baterista na igreja. Oxalá, Carinha, me trate com respeito. Eu sou baterista. Agora eu sou um músico, eu toco baixo. Né, Rubens? Agora eu sou um guitarrista. Agora eu toco violão, né, William? Gente, eu não sou mais aquele cara que fica escondido lá, projetando as letras para vocês. Agora eu toco violão. Vocês me respeitam. Ei, vocês pensam que eu sou o Ebinho? Não. Vocês me tratem de maneira diferente, porque eu sou o cara que cuida da parte social da igreja. Eu tiro foto de você, eu cuido aí do áudio, do vídeo, eu sou... Não. Terceiro ponto. O preparo de Davi foi tão grande, que ele se preparou, ele treinou, ele foi entender como é que as coisas funcionavam, e começou a ser perseguido, irmãos. Ele começou a ser perseguido. Mas uma coisa muito importante, ele não deixou de honrar a nação como rei. Ele teve infinitas oportunidades de matar Saul. Os seus homens que estavam com ele tiveram a oportunidade de matar Saul. E ele chegou e disse: não é dessa maneira, não é assim, não é dessa forma que funciona. Eu fui ungido, mas não é hora de eu assumir, e eu não vou assumir desse jeito. Eu não vou assumir puxando o tapete, derrubando aquela pessoa que estava junto comigo e que era o meu até ontem, o meu chefe. É preciso que haja uma transição. É preciso que Deus verdadeiramente, irmãos, comece a trabalhar na sua vida e que você entenda isso, que esse processo de aprendizado, ele leva um tempo. E quando Deus julgar que você estiver pronto, no tempo dele, ele vai te colocar onde você deve estar. Mas o trem não é fácil não, queridos. Abra sua Bíblia lá no capítulo 18 de 1 Samuel, no versículo 9. Saul queria porque queria, o propósito dele era matar a Davi. Então, quando verdadeiramente Saul entendeu e se inteirou de todas as coisas, que Davi era o sucessor, que Davi seria o rei, lá 1 Samuel capítulo 18, versículo 9 diz assim, ó: daquele dia em diante, Saul trazia a Davi sob suspeita. Ou seja, eu vou matar esse cara vai assumir minha função, eu vou ter que matar esse cara. Vai lá para o capítulo 24, no versículo 7. Davi sabia disso, porque Davi fugia. Davi vivia fugindo de Saul. Davi não queria o confronto. Davi não queria enfrentar. Davi não queria forçar a situação. Davi queria assumir e conquistar sem ser questionado de hipótese alguma. E ele lá no 24, versículo 7 diz assim, ó. Aliás, no 5 em diante, a partir do 24, 5, diz assim, ó: depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto. Irmãos, só de ter segurado Saul e ter cortado a orla do vestido, Davi se sentiu mal. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Tem gente que para conquistar o seu lugar, ele não está nem aí se vai te passar uma rasteira, se você vai cair, se você vai quebrar um braço, se você vai morrer. Ele não está nem aí. Ele quer assumir o seu lugar.
Ele quer forçar uma situação, ele não quer nem saber. E Davi se entristeceu só pelo fato de ter rasgado a orla do vestido de Saul. Aí ele disse ele aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Ele era perseguido por Saul. Ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, que eu entenda na minha mão contra que eu estenda a minha mão contra ele, pois o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Olha o 8. Então Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou por detrás de Saul: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e lhe fez reverência. Irmão, eu quero te dizer uma coisa: você foi ungido, você foi escolhido, você é separado de Deus, mas eu e você não temos o direito, não podemos tratar ninguém com indiferença, com arrogância. Nós não podemos tratar aquele a quem nós vamos suceder com indiferença, maltratando, desejando mal. Irmãos, Saul era um bom rei? Não era um bom rei, mas ele era o rei. E sabe o que Deus está falando comigo aqui nessa manhã, meu querido? Muitos querem conquistar, muitos querem ter, muitos querem ser, mas não honram o pai e a mãe dentro de casa. Tratam de qualquer jeito. Ah, seu velho, sua velha, você é careta. Você não sabe nada da vida, eu é que sei. Princípio de honra, irmãos. Honre quem está caminhando junto com você. Peraí, mas Saul queria matar Davi. E daí? A Bíblia diz: ai daquele que se levantar contra um ungido do Senhor. Davi entendia e sabia disso. Então você quer conquistar? Aprenda a conhecer e saiba quem te ungiu, quem te escolheu. Seja humilde, não seja arrogante, não seja presunçoso, não tenha pressa e honre. Aprenda a honrar, aprenda a dar honra a quem merece honra. Ele era rei, ele não foi deposto, ele era o rei, então ele merece ser honrado. E Davi fez isso. E por causa disso, já vamos encerrar. 2 Samuel, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim, ó: então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: bendito sejais vós do Senhor, que fizestes tal benevolência para com o vosso Senhor. Ele está falando de quem? De Saul. Para com Saul, porque o sepultastes. O Senhor use convosco de benevolência e fidelidade, e também vos retribuirei esse bem que fizestes. Esforcem-se agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre Israel. Agora Davi está se declarando rei. Agora você pode se declarar, depois do processo de aprendizado, depois de passar por tudo isso, você pode dizer: bom, eu vou agora verdadeiramente assumir o meu posto e a minha função. Aí fora, irmãos, para assumir uma função de destaque, para subir num trono, para subir num púlpito, para pegar um microfone, para usar uma roupa diferente, as pessoas estão se matando. Ninguém está medindo esforços, não, para assumir o lugar de quem quer que seja. Eu não estou nem aí, e não é assim. O princípio com Deus não é dessa maneira. Aí fora, o sistema mundano pode dizer que é assim, mas eu e você, como ungidos de Deus, temos que agir de maneira diferente. Você tem que ser diferente, eu preciso ser diferente. E olha, irmãos,
sejais vocês, porque mesmo depois de morto, vocês o trataram de maneira digna. E para encerrar, 1 Coríntios, não sei se você já leu isso, mas eu quero que você leia. 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 ao 27, diz assim, ó. Irmãos, em nome de Jesus, eu declaro que a sua vitória, que a sua conquista jamais será contestada, porque ela será justificada diante de Deus. E sabe de que maneira? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 e 27 diz assim, ó. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Portanto, corro não como indeciso, combato não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Irmão, entenda uma coisa. Não corra que nem os malucos que estão correndo por aí, atrás apenas no momento de fama, de destaque. Corra, lute a sua luta, corra o seu percurso, buscando a coroa incorruptível diante de Deus. Essa corrida é uma corrida de salvação, essa corrida é uma corrida de conquista para o reino de Deus. Não é uma corrida que vai chegar no final, você vai receber só um troféuzinho. Não, essa corrida, quando eu e você terminarmos, nós vamos receber um galardão da parte do nosso Deus. 2 Timóteo capítulo 2, 3 e 5. A gente já vai encerrar. 2 Timóteo no capítulo 2. Versículo 3 e 5 diz assim, ó. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de se agradar àquele que o alistou para a guerra. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar de maneira legítima. Eu declaro em nome de Jesus, a sua conquista será legitimada diante de Deus. A sua conquista não será questionada por ninguém, porque foi Deus que te ungiu e te capacitou para essa conquista. Fica de pé, irmão, em nome de Jesus. Tem gente te julgando incapaz, tem gente te subjulgando, tem alguém batalhando uma batalha contra a sua conquista, tem alguém tentando te distrair no momento de treinamento, tem alguém tentando fazer com que você divague naquele momento mais importante, onde você tem que aprender pontos essenciais para a sua conquista. Repreenda em nome de Jesus, mantenha o seu foco em Jesus Cristo, mantenha o seu foco nos seus objetivos, e o Senhor, de maneira legítima, irá te abençoar. Mais uma coisa, não tenha pressa, mas não seja preguiçoso. Não ter pressa não é sinônimo de preguiçoso. Aprenda a esperar em Deus. Mas não é como muitos dizem aí, né? Ô irmão, e aí, como é que tá? Não, eu estou esperando em Deus. Está esperando em Deus, mas não sai de casa. Como é que você está trabalhando? Não, eu estou esperando em Deus, mas não entrega um currículo. Como é que está lá na empresa? Aí, rapaz, eu estou lá já faz 25 anos, eu sou operador de máquina até hoje. Por quê? Porque não se interessou e não se preparou. E daí, fulano, você já casou? Não, estou esperando em Deus, Deus vai arrumar uma varoa para mim. Vai, hein? Você já mudou o seu comportamento, a sua conduta? Você começou a tomar banho todo dia? Porque de repente o cara só toma banho no final de semana, né? E quer namorar.
Você já está trabalhando? É processo na nossa vida, irmão. E daí, meu querido, como é que está a sua vida com Deus? Ih, tá. Só luta. E as conquistas? Ih, só luta. Não, nossa vida com Deus tem luta, mas tem muitas vitórias. Para isso nós precisamos nos preparar. Amém, queridos? Se prepare. Se prepare. Fecha os teus olhos, vamos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar nesta manhã, Pai, que não seremos nécios, que não seremos desinteressados, que não seremos meros ouvintes. Nós queremos declarar, Senhor, que entendemos quem é o nosso Deus, quem é que está nos escolhendo, quem é que está nos ungindo, quem é que irá nos capacitar para as conquistas. Quem é, Senhor, que vai nos dar as provas para vencermos? Quem é, Senhor, que vai nos dar, Pai querido, capacidade para vencer todas as provas, para nós podermos alcançar a coroa da vida? Nós temos coisas a conquistar nessa terra, temos sim, mas essas conquistas da terra não serão maiores do que a nossa conquista para a vida eterna. Que os projetos que temos que realizar aqui na terra, eles não sejam obstáculos que possam nos impedir de alcançar a vida eterna. Que as conquistas que temos que praticar aqui, e nós temos sim conquistas a fazer aqui, que essas conquistas, Senhor, não nos tornem indiferentes, arrogantes, prepotentes, presunçosos à sua palavra e aos seus ensinamentos. Que a nossa busca seja primeiro para o reino de Deus, e as demais coisas o Senhor irá nos capacitar, irá nos preparar para conquistar também aqui na terra, no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu declaro: nenhuma palavra, nenhuma situação, nenhuma condição, nenhuma atitude, nenhum comportamento, seja lá na família, seja lá no trabalho, seja lá na sua vida, de repente num passeio, seja na sua recreação, seja onde for, lá dentro da sua casa, nenhuma palavra, nenhuma atitude, nada irá tirar de você a unção e o propósito que Deus definiu sobre a sua vida. Coloca a mão na sua cabeça. Você é um ungido, declare isso. Você é um ungido, você é um escolhido. Não é por um acaso, não é por um acaso que você foi gerada, não é por um acaso que você foi gerado. Você não nasceu por uma circunstância, mas você nasceu pela permissão de Deus. Você está aqui porque Deus tem propósito sobre a sua vida. Não se acomode com a situação, não se acomode com a circunstância, não aceite o não apenas por não, mas busque, não aceite o sim só pelo sim, mas busque entender o porquê, para que Deus se revele a você e para que você possa valorizar todos os dias as conquistas que Deus estará te dando em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Recebe isso da parte de Deus. Recebe isso. E conquiste. E testemunhe. E viva a sua conquista. Irmão, você tem que aprender. Nós temos que aprender a comemorar as nossas conquistas. Amém? Comemore. Vibre com as suas conquistas. Vibre mesmo, comemore mesmo. Mas não é para ser arrogante, é para dar honra e glória ao nosso Deus. É isso, irmão. Eu sempre comento em casa. Às vezes eu fico pensando de onde eu saí, onde Deus tem me colocado. Eu era um carcanhar rachado, como todo mundo fala, sem nenhum menosprezo. Mas Deus é Senhor. Ele nos capacita para que
essa mensagem? Você recebe essa mensagem? Então coloque ela em prática na sua vida. Você vai testemunhar grandes coisas que Deus faz. Amém? Comece a trabalhar, comece a estudar, comece a investir, comece a se preparar, porque Deus irá te colocar sobre grandes conquistas. Amém, queridos? Onde você está, pode até ser o lugar que Deus quer que você esteja, mas a posição que você ocupa onde você está, eu quero te dizer, Deus tem coisas maiores para você lá. Se prepare, amém? No meio da sua família, Deus vai te usar como palavra que faz a diferença na hora de tomar decisões. Lá na sua casa, você vai ser usado como palavra de autoridade de Deus na hora de tomar as decisões. Lá no seu trabalho, quando você abrir a sua boca, as suas palavras farão diferença e terão peso, porque Deus está te capacitando e você está se preparando para tomar posse disso, em nome de Jesus. Amém? Você que está em casa, nós queremos te despedir de você e declarar que igualmente você possa tomar posse dessa palavra. Se prepare, mas não puxe o tapete de ninguém. Não pise em ninguém. Se prepare, porque Deus irá fazer grandes coisas na sua vida, porque Ele quem te ungiu, porque foi Ele quem te capacitou. Que você tenha um domingo abençoado, que você tenha um domingo de alegria, um domingo de bênção, um domingo de paz, e que o sangue do Cordeiro esteja sobre a sua vida nesta manhã, no nome santo e bendito de Jesus. Tenha um domingo abençoado, que o amor de Deus, que a unção do Pai, que é o amor do Espírito Santo seja sobre você, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e tenha um bom domingo. Eu quero falar sobre principados, potestades e dominadores. Ô pastor, num domingo desse, já vai começar quente o negócio. Então você vai abrir de novo aí, nós vamos ler aí, Mateus 8 de novo, né? Nós lemos o 7, vamos ler o 8, 26 e 34, tá bom? Vamos ler o 23 em diante, tá? Diz assim, ó, Mateus 8, 23. Entretanto, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava na onde? Jesus estava o quê? Dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo, Senhor, salva-nós, porque perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedece? E tendo chegado do outro lado da província dos Gergerenos, né? Ou melhor aqui, Gagarenos, né? Saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes, e eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamando, dizendo, que tenho nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, viesses aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo, se nos expulsar, permite que nós entremos naquela manada de porcos. E ele disse, ide, e saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um grande despenhadeiro, e morreram nas águas, e os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram a todos aquelas coisas, o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos, né? Retirasse das suas terras. Agora você vai, Colossenses, tá? Lá no finalzinho lá, você vai achar aí Colossenses, Filipenses, Colossenses, tá? Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim, o qual é a imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação,
porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nela habitasse. E havendo por ele feito paz pelo sangue na cruz, por meio da reconciliasse consigo mesmo a todas as coisas, tanto que estão na terra, como as que estão no céu. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, pedimos para que o Senhor nos dê uma estratégia. Que nesta noite possamos sair daqui, Deus, entendendo qual é o mover e o trabalho do inimigo que muitas das vezes se levanta contra a nossa casa, contra a nossa vida e contra a nossa família, no nome de Jesus. Amém? Na igreja nós recebemos... Esse aqui, cara? Não é, né? Ele está dando uns pane, né? Tanto, ó. Ah. Aí. Tanto da nossa casa, como no nosso trabalho, na igreja, quando nós começamos a fazer algo, a Bíblia fala que sempre se levantava contra o povo de Deus alguns inimigos. E esses inimigos, eles vinham ferozes, eles vinham com vontade de destruição. E Jesus, ele fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E aí, muitas das vezes, as pessoas falam assim: pastor, por que Deus, sabendo que o diabo ia aprontar, que ele ia fazer todas as coisas, por que Deus deixou ele existir, né? Porque Deus, acima de tudo, ele é misericordioso. Deus, ele não está preocupado em que as pessoas elas olhem para Deus, e Deus também não quer ser aquele Deus que destrói e aniquila e faz tudo do jeito que ele acha que deve ser feito. Mas o diabo, mesmo sabendo que ele se levantou contra Deus, mesmo sabendo que ele se levantou contra achando que ele seria melhor, Deus poderia sim exterminar, mas Deus permitiu que o diabo ficasse para que eu e você, a imagem de Cristo, pudéssemos vencer ele sem nenhum poder algum, apenas com a presença do Espírito Santo, com entendimento e através das nossas palavras. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos, olha, em Mateus 18, ele diz assim: tudo que você ligar aqui na terra, seja também ligado no céu, e tudo que você desligar aqui na terra, seja também desligado no céu. E nós percebemos que o inimigo, ele se levanta em algumas áreas da nossa vida, e todas as vezes que a Bíblia cita aqui um momento, uma dificuldade, e esse no linguajar cristão, quando a gente também fala sobre tempestade, a gente está querendo dizer que a tempestade representa uma luta, um problema, uma prova que está vindo contra a nossa vida. E quando se forma uma grande tempestade, a gente fica assustado, porque fica escuro, porque fica aquele vento forte. Em algumas cidades as pessoas começam elas colocam madeira nas portas, elas cobrem os móveis, elas vão para baixo da casa, porque se acontecer alguma coisa, eles estão lá embaixo, trancados, não vai ter perigo de morrer. Então, a tempestade, ela vem com muita força, ela vem para destruir, ela vem para acabar, ela vem para trazer prejuízo financeiro. Então, quando a gente fala de tempestade, a gente está falando da luta espiritual. E aqui no texto que nós lemos, Jesus entra no barco e ele está se dirigindo para uma terra. E essa terra era uma terra de um povo judeu, era a terra do povo de Deus que estava lá também, mas só que eles começaram a se envolver com tanta negociação, com manadas de porcos, eles estavam vendendo ali, e uma coisa que desde lá do povo do deserto, Deus já havia dito para Moisés que o povo não deveria se alimentar com nada da comida dos porcos, porque os porcos eles comiam daquilo que sobrava, eles comiam daquela contaminação. E aí, naquela época, os porcos eles poderiam trazer contaminação, e no deserto não tinha hospital, não tinha como fazer com que o povo pudesse, até nesse ponto
Deus já estava preparando algo para que aquele povo pudesse ficar longe, para que aquele povo não pudesse se contaminar com nenhum tipo de enfermidade. Então a gente vê Deus ali ordenando para que o povo judeu não se alimentasse das comidas dos porcos, né? Não dos porcos, mas da carne dos porcos. Porque a comida dos porcos, sim. E a Bíblia fala que quando ele conta aquela parábola, repare bem, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele diz assim, que o filho pródigo ele foi decaindo, até que ele ficou trabalhando no chiqueiro. Então, para o povo judeu, trabalhar no chiqueiro era uma humilhação, era uma desonra a Deus. Então, imagine quando Jesus contou essa parábola, as pessoas que conheciam a cultura, o povo que conhecia a cultura, eles começaram a imaginar, nossa, como esse moço saiu da casa do pai, que o pai tinha tudo, foi decaindo, até ficar numa situação terrível. E para o povo judeu, tocar ou comer, até mesmo pisar em terra onde tinha criação de porcos, isso aí era era como se fosse assim, um pecado gravíssimo. O judeu não podia tocar em mortos, o judeu não podia pisar numa terra onde tinha porcos, manada de porcos, e olha só, Jesus foi movimentado por uma situação, Jesus foi movimentado naquele barco, Jesus foi movimentado por uma tempestade, e Jesus entra naquela cidade onde tinha 2 endemoniados. Fala para quem está do céu, tinha 2 endemoniados naquela terra. E Jesus entrando naquela terra, Jesus percebeu que as pessoas, que aqueles 2 endemoniados estavam ali, que aqueles endemoniados eles estavam ali possessos por demônios, e além daquilo era uma terra de porcos. E ali o Senhor entendeu que ali havia um povo que precisava aprender alguma coisa. Porque juntamente com aqueles endemoniados, por trás deles tinha uma família, pastor Orlando. Tinha uma mãe, tinha um pai, tinha os irmãos que morriam de vergonha de ver os seus irmãos ali, de ver o seu filho endemoniado. Você já parou para perceber uma mãe, Miriam, né? As mães que estão aqui, ver que o teu filho é uma atração turística, é uma atração para aquela cidade. Eu fico percebendo aqui que cada rua tem um vizinho, né, que dá problema, ou que bebe, às vezes bate na mãe, às vezes ele sai fazendo escândalo. Tem rua que tem sempre um vizinho assim, né, que ele fica ali, ele fica alterado. Então ele é vergonha para sua casa, ele é vergonha para sua família, e até mesmo se houver alguém aqui que tem um filho que tem problemas com drogas, e ele chega drogado, e ele às vezes rouba dentro da casa, ele leva uma televisão, ele leva o micro-ondas, ele vai tirando as coisas da casa, e a mãe, a família, e às vezes ele some por 3, 4, 5 dias, aí fica toda a família procurando, e esses meninos aqui estavam vivendo dentro do cemitério, irmãos. Olha a situação que eles estavam vivendo. E Jesus então coloca os discípulos no barco e vai para essa terra. E quando Jesus está no meio, se levanta uma tempestade. E eu percebo aqui que não era uma tempestade comum. Guarda bem isso. Porque essa tempestade, Jesus, quando os discípulos acordaram Jesus automaticamente, ele não falou da tempestade natural. Ele falou, homens de pequena fé, vocês também têm autoridade para fazer essa tempestade parar. Para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder. Para que vocês aprendam nesse momento, para que vocês entendam que o mundo espiritual trabalha, vocês vão assistir agora um momento que eu vou mostrar para vocês que há poder na palavra. E então ele repreende a tempestade, repreende o vento, e automaticamente toda aquela situação se transforma numa situação de bonança. A Bíblia fala numa calmaria. Olha só. Uma tempestade que estava açoitando, que os discípulos já estavam com medo de morrer. De repente, numa oração, Jesus coloca aquela tempestade como encerrada, né? Jesus encerrou aquela situação. E aí, os discípulos olham um para o outro e dizem assim, olha só, Jesus tem poder para acalmar o vento, a chuva e trazer paz no ambiente. E a Bíblia fala que logo eles chegam naquela situação, naquela terra. Então eu percebo que o inimigo não queria que Jesus entrasse naquela terra. Porque a partir do momento que Jesus pisou naquela terra, meu querido, aprenda uma coisa, olha a revelação de Deus. Quando Jesus pisa no meio da nossa tempestade, quando Jesus pisa dentro do nosso coração, quando Jesus ele entra onde nós trabalhamos, quando Jesus entra no meio da nossa família, a tendência é que haja transformação de causa, transformação no meio da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, porque os pés de Jesus é autoridade, porque a vontade do Senhor começa a ser produzida naquele lugar que outrora estava tendo guerra, estava tendo luta, mas quando Jesus coloca os seus pés e começa a liberar a palavra, como nós acabamos de cantar, Senhor, basta apenas uma palavra
que se o Senhor liberar uma palavra, a minha vida irá mudar. Acabamos de cantar, Senhor, basta apenas uma palavra tua para que haja uma mudança na minha história, na minha vida e na minha família. E a Bíblia fala que quando Jesus pisou ali, aqueles 2 endemoniados quiseram parar Jesus no meio do caminho dele. E aí, queridos, eu aprendo uma coisa maravilhosa, que ali foi instituído 2 missionários para pregar naquela terra. Em outras passagens, os evangelhos falam de apenas 1 endemoniado. Mateus se refere de 2 endemoniados. Se tinha 2, se tinha 1, é a mesma situação. Então, na passagem que eles falam apenas de um endemoniado, e somente Mateus fala sobre 2 endemoniados, é que talvez Mateus ele viu alguma coisa, outra coisa diferente que estava acontecendo ali. Então, você pode dizer assim, pastor, então quem está mentindo aqui, né? Nenhum dos 2 estão mentindo. É porque aqui eles escreviam, e talvez da maneira como eles escreviam, da maneira como eles analisavam. Então, quando eles olharam lá e viram Jesus repreendendo, alguns falaram assim, vou falar só que ele repreendeu e abençoou apenas 1 endemoniado. Mateus já não. Mateus falou que ele repreendeu e expulsou os espíritos malignos de 2 endemoniados. Então, meu querido, se é 1, se é 2, eu quero acreditar no mover espiritual do Senhor. Então, ali, sabe o que eu vejo? Não vejo apenas 2 e nenhum. Eu vejo uma pessoa livre e liberta, que tinha uma família talvez orando por ele, tinha uma mãe orando, quando vai ser o fim da dificuldade do meu filho? Quando vai ter o fim dessa luta na minha casa? Eu estou cansado de ver meu filho ali apanhando, estou cansado de ver meu filho ali correndo, se cortando, vivendo no meio do cemitério. Mas eu quero dizer uma coisa, meu querido, quando Jesus coloca os seus pés, é para que haja libertação dentro da nossa casa e da nossa família. Amém? E quem leva Jesus para o meio da tempestade, hein? Você já parou para pensar? Como Jesus entrou naquela tempestade? Jesus entrou naquela tempestade porque alguém precisava e alguém estava clamando. Quando você ora por uma situação, saiba que você está trazendo Jesus no meio da tua tempestade. Amém? Fala para quem está do seu lado, fala assim, leva Jesus para o meio da tua tempestade, pastor Orlando. Né, irmã querida? Leva Jesus para o meio da tua tempestade. Leva Jesus para o meio da tua tempestade, Carlinha. Leva Jesus, você que está nos acompanhando pelo Facebook, leva Jesus. Às vezes a gente vai levar aquele tio rico, às vezes a gente quer levar o manga, às vezes a gente quer levar situações e pessoas que vão tentar resolver aquela situação. Meu querido, leva Jesus no meio da tua tempestade. Glória a Deus. E aí, queridos, eu deparo aqui com uma situação. Principados, potestades e dominadores. O que é principados? Principados é um território que pertence a um príncipe, tá? Então os demônios, eles trabalham por territórios. Tem o demônio cabeça, tem os menores e tem aqueles que trabalham em favor daquela situação. Potestades, o que significa potestades? Potência e poder, tá? Dominadores, demônios a serviços espirituais. Por isso, eu tenho um cabeça, um príncipe, né? Potestades, principados. Depois eu tenho potestades, que representam o quê? Poder naquela situação. E eu vejo dominadores, são demônios. Então, para cada situação, para cada lugar, existe ali um que comanda, existe um outro que é o tipo assim, um governador, e existe os demais ali que trabalham em favor daquela ação maligna, que são demônios, que não são, tem todo, eles não têm um poder como o que é principados, mas ele tem assim um poder para atrapalhar, para trazer uma situação. E eu vejo que a luta é muito grande quando nós começamos a orar por alguém, orar pela nossa casa, orar pela nossa família. Já aconteceu isso com você? Quando você começa um projeto de oração, parece que as coisas não começam a meio mexer dentro da tua casa. Você fala assim, olha, eu vou começar a visitar os hospitais. Parece que as coisas começam a reverter sobre a tua vida. Por quê? Porque você está levando Jesus no meio de uma tempestade muito grande na vida de alguém. Jesus entrou, aquela tempestade era um impedimento para que Jesus não chegasse, para que o barco fosse lançado para outro lugar, para que o barco não chegasse naquele lugar, porque ali era território dos demônios. Ali o diabo escravizava aquelas pessoas, mesmo eles sabendo da
cultura que eles tinham. Mesmo eles sabendo da contaminação que eles tinham, eles continuavam criando porcos. Eles continuavam ganhando dinheiro com criação de porcos. E Jesus entra ali para trazer a memória, trazer a lembrança que aqueles homens estavam fazendo coisas erradas, que aqueles homens estavam praticando coisas erradas, que aquela cidade não estava nem aí para aquilo que eles estavam realizando. Eles queriam lucro, eles queriam dinheiro. É por isso que o demônio ele é sem vergonha, o diabo é sem vergonha, que quando Jesus começa a repreender, os demônios falam: Senhor, como é que o Senhor veio tão agora, veio tão rapidamente? Não é o nosso momento, porque em Apocalipse fala do momento em que o Senhor vai levar a igreja de Cristo. Vai acontecer, a primeira coisa, vai acontecer o arrebatamento. Quando a igreja passar pelo arrebatamento, nós vamos para o céu, nós vamos se encontrar com o Senhor, os primeiros que vão ser chamados. Haverá 7 anos de tribulação, onde aqueles que ficaram ainda vão ter a oportunidade de se arrepender. Hoje a gente vê, queridos, que qualquer lugar que a gente vai entrar, se a gente não tiver a carteirinha de vacinação, você não entra naquele lugar, determinado lugar. Eles exigem que você tenha a carteirinha de vacinação. E a Bíblia fala que aquele que ficar na tribulação, ele terá que ter a marca da besta. Ele não poderá comprar, ele não poderá trabalhar, ele não poderá fazer nada se ele não tiver a marca da besta. Por isso, meu querido, o diabo já está preparando todo um sistema. O diabo, o anticristo, está preparando todo um sistema para que naqueles dias, aqueles que ficarem, meu querido, vão entender. Aqueles que ficarem vão falar assim: puxa, eu fiquei na igreja, eu ouvi a palavra, eu sei que o Apocalipse, o pastor Alexandre sempre pregou. E se eu não me policiar, eu também vou ficar aqui para pregar, né? Vou aparecer: irmãos, lembra quando eu pregava sobre isso? Então nós estamos passando por isso, nós não fomos. Você já imaginou a cara de panda que eu vou ficar se eu ficar? Gente veio na igreja, a gente ficou, né? Já imaginou, Juliana? A gente ficar, e eu chegar aqui e falar: gente, a Juliana foi arrebatada, não tem professora para cultinho, né? As crianças, já imaginou as crianças? Igual a Adriana está segurando 2 crianças. Será tirado os filhos, as crianças, porque eles são inocentes. Já imaginou a mãe: cadê meu filho? Cadê meu filho? Será um dia de grande luta, será um dia de muita mudança, será um dia que vai cair a ficha. E as pessoas na hora vão lembrar: eu sabia que aqueles crentes, né? Aqueles crentes falavam a verdade, aqueles evangélicos falavam a verdade. Olha quantas vezes minha mãe pregou para mim, quantas vezes me convidaram para ir na igreja. Vai cair a ficha de muita gente. As pessoas vão se despertar, porque na época de Noé também era assim, Carlas. Na época de Noé estava falando: vai chover. Nunca havia chovido na face da terra até que veio o dilúvio. E eles começaram então, eles morreram naquelas águas, e eles diziam um para os outros: Noé estava certo. E haverá um dia em que as pessoas vão falar assim: a palavra de Deus estava certa. Jesus, ele voltou. Jesus levou a igreja. Jesus levou as crianças. Houve e aconteceu o arrebatamento. Meu querido, saiba que nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo dias de dificuldade. E por isso o diabo, ele tem sim se esforçado para tirar a tua bênção, para trazer tempestade na tua casa, para trazer tempestade no meio dos evangélicos. E eu quero dizer uma coisa, meu querido: se prepara, porque o Brasil, depois dessas eleições, o Brasil vai passar sim por um momento de luta e de prova. Vai passar por um momento de dificuldade. Porque se o crente hoje não valoriza esse momento que nós estamos aqui, o crente hoje não valoriza mais a igreja, o crente hoje não valoriza mais a palavra, mas haverá um dia que esse cristão vai se colocar de pé, porque naquele momento não haverá mais como clamar, porque naquele momento o Espírito Santo foi tirado da face da terra e foi arrebatado junto com a igreja. Vai ser muito, se hoje é difícil a gente buscar de Deus, imagine sem o Espírito Santo de Deus. Então, meu querido, saiba de uma coisa. Coloca no teu coração isso nessa noite. Quando você entra em oração, esteja preparado, porque o inimigo vai tentar levantar tempestade para parar o teu barquinho, para parar a tua caminhada, para que você desista de orar. Então, meu querido, o Senhor manda dizer: não desista dos teus projetos, não desista daquilo que você está buscando, não desista dos teus filhos, não desista daquilo que Deus um dia colocou no teu coração, não desista do chamado de Deus para a tua vida. Pregue, ore, busque do Senhor, jejue, traga as pessoas ao encontro com Cristo, porque
Ele é poderoso para mudar, transformar e abençoar. A tempestade vai levantar, mas ela vai levantar para cair, porque você vai começar a determinar, falar assim, aqui na minha casa você não entra tempestade, aqui no meu casamento você não entra tempestade, aqui na minha família você não entra tempestade maligna. E comece a repreender. Lembre dessa palavra, repreende. Eu repreendo essa ação maligna dentro do meu trabalho, eu repreendo essa ação maligna dentro da minha casa, da minha família, eu repreendo contra a vida do meu filho, eu repreendo isso no nome de Jesus. E a Bíblia fala que aqueles demônios, antes de sair, eles poderiam sair. Por que eles escolheram os porcos? Porque o diabo sabia que os porcos era a forma que aquele povo ganhava dinheiro. Eles sabendo que eles falaram, não, a gente não pode sair daqui sem não deixar uma destruição, sem deixar uma perda, sem deixar alguma coisa grave para esse povo. E o Senhor então permitiu, porque aquele povo precisava ser confrontado. E a Bíblia fala que quando eles entram na manada de porcos, a primeira coisa que o diabo faz naquela manada de porcos é fazer com que aqueles porcos se atirem do precipício, e toda aquela manada veio a morrer ali naquelas águas. E os donos, os porqueiros vieram ali e falaram, Jesus, sai da nossa terra, porque você só trouxe prejuízo. Em nenhum momento eles olharam para aqueles dois que estavam livres e libertos, que estavam voltando para a casa deles para ter um encontro com seus familiares. Não eram mais os endemoniados, mas eles estavam libertos. E eu vou dizer uma coisa, para o mundo, uma pessoa liberta não tem valor algum, né? As pessoas hoje querem ganhar dinheiro em cima das pessoas doentes, né? Venda de remédio, os hospitais. Nós aqui conversando aqui com a Maria, que o Diego sofreu, né? Teve uma perda do rim. E ele precisou de um transplante. Todos nós conhecemos a história, né? E a mãe, ela doou um dos seus rins para que o filho pudesse receber aquele transplante, né? Fez todo o processo e ela era compatível com o filho. Geralmente, sempre a mãe, o pai, os médicos, quando vai fazer um transplante, eles analisam a mãe e o pai, porque vai dar certinho, né? Ela vai corresponder. E a irmã Maria deu um dos seus rins para que o seu filho pudesse receber. E na época, quando ele recebeu o diagnóstico que os rins dele estavam parados, que a primeira vez que ele fez um exame que os rins estavam parados, foi há 3 anos antes e tudo está parado, né? Então, se ele começasse, naquela época, 3 anos atrás, começasse a tratar, talvez ele nem ia precisar de um transplante. E aí ele foi pesquisar, aquele médico que viu o diagnóstico, porque o médico, quando catou, falou assim, olha, tem uns exames seus aqui, que há 3 anos atrás já aparecia uma deficiência no teu rim. E ele foi analisar o nome do médico que fez aquele exame, e daí ele chegou a uma informação, que a maioria, parece que 8 a 9 máquinas que estavam à disposição das pessoas a fazer o hemodiálise, era daquele médico. Ele ganhava aluguel para que as pessoas pudessem fazer hemodiálise. E quando aquele médico viu que aquele menino tinha um potencial para ir uma das máquinas dele, ele falou assim, vou deixar quieto aqui, porque ele vai ser um dos que vai utilizar a minha máquina, né? Então a gente percebe que as pessoas querem o quê? Ganhar dinheiro em cima da desgraça das pessoas. É dar mais ibope. E o diabo trabalha no coração das pessoas. O diabo trabalha... Você já parou para pensar por que é que a gente não tem ainda uma medicação, um medicamento, uma vacina contra o câncer? Ah, pastor, porque eles não... Não. Porque se eles acabarem, lançarem o medicamento contra o câncer, como é que vai ser essas máquinas de quimioterapia? Essas clínicas montadas de quimioterapia? Não vai ter. Eles precisam, o SUS precisa, as pessoas precisam ganhar dinheiro em cima do governo, do Estado. Tem muita gente hoje vivendo do Estado, vivendo de arrecadação. Tem muito laboratório hoje vendendo remédio, às vezes só uma farinha que não vai fazer em nada para que a pessoa fique dependendo daquela medicação, que ela compre aquela medicação, queridos. Pessoa depressiva toma 2, 3 remédios, tem pessoas que tomam 8 remédios. Tem pessoas que tomam até mais durante o dia. Por isso, meu querido, a gente vive num mundo de potestades, principados e dominadores. Todo o tempo. Se o Senhor pudesse abrir os olhos, a Bíblia fala que num determinado momento um grande exército cercou. E quando o auxiliar do profeta, o ajudante do profeta saiu para fora, ele olhou, ele avistou um monte de soldados, ele entrou correndo e falou, homem de Deus, meu mestre, falou para ele, profeta, aí fora há um grande exército. Aí o profeta saiu e falou assim, olha, eu vou te mostrar algo. Senhor, libera
libera agora os olhos espirituais para que esse meu servo ele consiga enxergar aquilo que ele não está enxergando. E quando os olhos daquele servo se abrem, ele consegue enxergar que o exército maior que estava ali era o exército de Deus, porque a Bíblia fala que ele enxergou anjos de carros, de cavalos, que estavam ali na posição para proteger aquela situação. E ele diz assim: eu estou vendo um grande exército espiritual. Por isso, meu querido, Salmo 91, ele fala que tem seta que voa de dia e de noite, que tem luta que nós travamos todos os dias, mas ele fala assim: e você dará ordem aos anjos para que te livre e te proteja de todo o mal. Aleluia! Por isso que o cristão tem que entender, nós temos que entender que nós não estamos aqui de passagem. Nós temos que entender que há uma luta espiritual contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra o nosso trabalho, contra a igreja. Por isso que a igreja está calada demais. A igreja está com falta de comprometimento demais. A igreja está vivendo a sua vontade, está vivendo como aqueles que cultivavam porcos. Era mais fácil ter porcos, cultivar porcos, sabendo que a tradição não permitia isso, mas eles estavam ali porque era um dinheiro que eles estavam lucrando. Aquele lugar era um território amaldiçoado, mas Jesus coloca o pé naquela cidade e termina com aquela manada de porcos e deixa ali 2 testemunhas vivas, 2 endemoniados que andavam no cemitério agora para pregar a palavra, para anunciar o evangelho. E ali eles começaram uma igreja, porque eles todas as vezes eles subiam naquele altar e testemunhavam: eu era a atração dessa cidade, eu era um dos endemoniados que estava vivendo no cemitério, mas hoje, através de Jesus, quando chegou aqui, mudou a minha vida, mudou a minha sorte. E eles pregavam o evangelho e toda aquela cidade foi alcançada por aqueles 2 endemoniados que Jesus transformou a vida deles. E é por isso, meu querido, Jesus também quer transformar a tua casa, a tua vida e a tua família. Glória a Deus. E eu termino aqui, meu querido, esta palavra dizendo assim: primeiro, não permita que a tempestade tire a tua direção. Fala para quem está ao seu lado que a tempestade não tire a tua direção. Não tire a tua direção, pastor. Não tire, tá? Existe tempestade que não é comum. É uma legião tentando tirar você do seu propósito. Amém? Deus está colocando propósitos em teu coração. Às vezes o teu propósito seja assim: tua casa, um emprego, teu filho, teu neto. Você está aí, marcando toca, né? Como diz a linguagem, né? Marcando bobeira. Fala para quem está falando: você tem autoridade de Jesus na tua vida. Você tem autoridade. Saiba que quando você ora, o inferno estremece. Você não é pequenininho, não. O Senhor deixou isso para você. E Ele disse assim: vós sois, em Colossenses, vós sois a imagem de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: porque estáis tímidos, orem, parem essa tempestade. Segunda coisa, não permita que as pessoas dominadas por legiões impeçam a sua caminhada. Você sabia disso? Sempre vai entrar pessoas na nossa caminhada, no nosso caminho, que essas pessoas não têm nada a ver com Deus e vão impedir a nossa caminhada. Vão tentar com palavras, com situações, com pessoas que vão realmente, a pessoa que não tem Deus, meu querido, ela é possessa. Ela é um instrumento na mão do inimigo e às vezes a gente é confrontado no nosso trabalho, não é? Como a gente é confrontado no nosso dia a dia. Como as pessoas, às vezes, só porque você é evangélico, só porque você talvez não faz aquilo que eles fazem, eles se incomodam com a gente, eles se incomodam com você, eles se incomodam. Quando você fala assim, eu estou orando pela minha casa, eles riem. Ah, mas você acha que você vai fazer alguma, vai mudar essa pequena oração? Você não tem força nem para você. Não aceite esta palavra. Você, maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Amém? Jesus chegou em Gadara e logo veio 2 endemoniados impedindo o caminho de Jesus. As atitudes também que eu vejo aqui na vida de Jairo. Jairo foi lá para buscar Jesus porque a filha dele estava quase à beira da morte. Quando Jesus está levando, quando Jesus está indo com Jairo no meio do caminho, as pessoas vêm e falam assim: Jairo, não incomode mais o mestre porque a tua filha já faleceu.
Saiba disso, sempre haverá alguém para desanimar você na tua caminhada. Você fala, não está adiantando nada a sua oração. Você já reparou isso? Repare muitas vezes, que a pessoa nunca soube que você está orando por aquela situação. Aí a pessoa chega e fala exatamente aquela palavra, que é uma palavra-chave, dizendo assim, desista, você ainda continua orando por essa situação? Talvez você nunca comentou e a pessoa cita isso. Desista do seu sonho, do seu projeto, não vai acontecer para você isso. E aí, meu querido, no teu pensamento você fala assim, vai acontecer sim. Eu determino isso na minha vida, não vou morrer, né? Eu declaro que todas as pessoas são portas do inferno para parar, e elas precisam ser repreendidas no nome de Jesus, porque ali não é a pessoa que tem que ser repreendido, é a potestade que está utilizando a pessoa para te afrontar. Amém? E última coisa, tenha consciência que o poder de Deus é contigo. Amém? Você tem a bênção de Deus na tua vida. 1 João 4,4. Acha aí, Carla, que é mais fácil para nós. 1 João 4,4. Filhinho, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no... Glória a Deus. Vai na outra aí, Carla. 2 Reis 6,16. Vamos lá? Assim, ó. E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Precisa eu pregar mais alguma coisa nessa noite? Para que você entenda que a luta existe. Tempestade vem. Mas que maior é aquele que está na tua vida. Que as tuas orações são ouvidas 24 horas pelo próprio Deus. O autor, criador, aquele que tem toda a autoridade na sua mão. Amém? Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Amém? Vamos cantar, pastor Orlando? Glória a Deus. Pastor Orlando vai cantar. Eu quero que você se coloque de pé. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar? Põe aí, Carla, a letra. Oh, Senhor Deus. Você lembra de alguma tempestade que você está passando, ou enfrentando, ou já passou? Eu já passei por muitas tempestades. Desde a época que eu entrei na igreja, com 10 anos de idade, foram muita tempestade na minha casa, na minha vida, no ministério. Muitas vezes deu vontade de desistir. Muitas vezes a gente dá vontade da gente voltar atrás, da gente recuar, da gente parar, da gente desistir. E às vezes a gente fica fracão, né? Já aconteceu? Todo mundo aqui fica fracão. Não fica, Miriam? A gente fica fraco. Às vezes vem uma palavra que machuca a gente, né, irmãos? Nossa, o quanto dá, né, irmãos? No meu caso ainda, faz 2 anos que nós tivemos essa mudança, né? Tá indo para acho que 3 anos já, né? E ainda tem gente que vai na casa de outro. Daí as pessoas falam assim para mim, assim... Ah, sabe quem veio aqui? Veio falar de você aqui, assim, assim. Aí eu falo para a pessoa, não precisa nem contar mais. Porque machuca tanto a gente, né? Machuca tanto a gente, a pessoa falar. A pessoa ofender. E a gente vê que a pessoa vem para deixar a gente assim abatido, para deixar a gente sem graça, para deixar a gente desmotivado. Então no comecinho eu queria saber o que estavam falando, no comecinho eu queria saber quem estava falando, mas eu entendo, meu querido, que é uma luta espiritual que vem para nos tirar do foco, para tirar a gente da presença do Senhor. E aí a gente fica revoltado, a gente fica entristecido, não é? Não é, Adriana? Tem pessoas que parece que vêm assim, ó, para tirar a nossa paz. Já aconteceu isso na tua? Você está lá tranquila, subiando. Aquele dia você falou, Senhor, eu vou jejuar hoje. Aí vem aquela pessoa, fala coisas, oprime, fala palavras. Aí você fala assim, Senhor, até quando eu vou ser
oprimido dessa maneira? Até quando o diabo vai lutar contra a minha casa, contra a minha vida, contra o meu filho? Não aceito isso. Não aceite mesmo. Diga isso para Deus, eu não aceito isso na minha casa, nem na minha vida, nem na minha família. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, graças a Deus porque eu tenho aprendido, Senhor Jesus, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados, dominadores, sobre espíritos malignos. E nessa noite eu quero me posicionar, Senhor, para mudar, Deus, a minha maneira de orar, mudar a minha maneira de se posicionar, mudar a minha maneira de ter uma visão espiritual, de acreditar que o Senhor está conosco, de acreditar que o Senhor está trabalhando em nossa casa, em nosso favor, e desejar, Senhor, eu peço para que o Senhor venha trazer vitória, libertação, bênção, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor? Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar, vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e fluir esta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarem, com unção imbatível serei. Deus manda, vai fazer a minha vida mudar. Em minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Além do véu, eu quero estar, vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda fazer a minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar.
Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Com unção imbatível serei. Com unção imbatível serei. Imbatível serei. Mais forte, aplauda ao Senhor, aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que a tua oração seja diferente a partir de hoje. Não se intimide com o capeta, porque maior é aquele que está em você. Amém? Você pode se assentar, meu querido, eu vou entregar para você um envelope. Tá? Deixa eu ver aqui. Esse mês, a gente está fazendo assim, ó. Nós estamos entregando um envelope para cada pessoa. E dentro do envelope tem 1 quilo de alimento para a gente trazer no segundo domingo, né? A gente tem percebido que essas coisas, às vezes, a gente não fala aqui na igreja. A gente não fala sobre dízimo, às vezes. A gente não fala por oferta, porque a gente fica também intimidado. Parece que a gente está... parece que a impressão que a gente fica é que a gente está vindo aqui para pregar, para tirar dinheiro das pessoas, né? E não é isso. Isso aqui é uma bênção, uma semeadura. Se a pessoa entender que a oferta, ela é uma semente que a gente planta, que a gente utiliza a oferta para a gente agradecer, para a gente buscar. Quando a gente dá o nosso dízimo, a gente está dizendo, Senhor, o Senhor me deu 100%, estou tirando 10% para manter a tua casa, a tua obra. E para que o Senhor me proteja, porque em Malaquias 3,10 fala assim, que o Senhor protege toda a nossa vida financeira, né? Nos guarda. Eu posso dizer assim, fico muito feliz, porque a maior coisa que a gente gosta de saber é aquilo que a gente está pregando, a gente passar para os nossos filhos, né? E a Ana, todo mês, ela dizima. Mesmo não vindo na igreja, ela dizima. E esse tempo aí, ela trabalhou bastante. E eu falei, filha, eu vou contar o testemunho seu lá na igreja, né? Ela trabalhou muito numa empresa e ali nessa empresa reconheceram ela. Mudaram na carteira, colocaram lá uma profissão, né? Que é muito importante, vai até ganhar mais. Mas ali, naquela empresa, ela aprendeu muita coisa, porque era muita coisa para ser feita e ela foi aprendendo. E aí contrataram, nessa época, uma empresa terceirizada. E aí o pessoal do RH foi lá e falou, se vocês contrataram uma empresa terceirizada, isso significa que vocês não vão precisar da gente. E daí eles falaram, não, cada uma de vocês vai ser colocada num setor. Ninguém vai despedir vocês, ninguém vai mandar vocês embora. Aí ela falou, e aí, pai? Eu falei, filha, você é dizimista, ore a Deus. Deus vai te dar uma estratégia. Eu não posso te falar para você pedir a conta, para você mandar o currículo. Eu não posso falar isso, porque às vezes a gente tem coisas que é para a gente ficar ali naquele trabalho, e tem coisas que às vezes, né, Deus quer fazer uma obra. A gente não entende. E aí a gente começou a orar, Deus, faça a tua vontade, revela, mostra. Daí um dia ela sonhou com um rato. Daí ela falou assim, pai, eu sonhei com um rato. Eu falei, ixi, rato é uma coisa assim que está estragada, é alguma traição, alguma coisa, né? Nesse sentido, né? Sujeira, estão fazendo alguma sujeira. Rato só está onde tem sujeira, esgoto. Eu falei, então estão fazendo sujeira. Eu falei, filha, entrega os teus currículos. Então, peça para Deus abençoar. Se surgir a oportunidade, você vai conhecer. Ai, pai, estão falando lá que vão mandar a gente embora. Então vai, entrega o teu currículo. Daí ela entregou o currículo, já na semana chamaram ela numa empresa multinacional, né? Ela falou, pai, me chamaram para uma empresa multinacional alemã. Daí eu falei, filha, vai fazer, você vai ver que é um outro nível, né? Muito maior do que você está trabalhando. Ela foi, a moça adorou ela. E aí ela falou, e agora, pai, como é que eu faço? Ela foi falar para a chefe dela falou, olha, Ana, você teve essa oportunidade, vai embora. Porque aqui eu não posso garantir para você que a gente vai ficar ou não.
Aí ela foi, fez a entrevista, passou na entrevista. Na semana que ela fez a entrevista, que ia começar a trabalhar, pegou Covid, né? Não que ela já tinha pegado, apareceu no exame. Daí ela ficou afastada mais 7 dias. Ela falou, pai, nossa, agora fiquei afastada. Daí a chefe dela lá da nova empresa falou assim, não esquenta a cabeça, aqui é uma, como posso dizer, um protocolo nosso aqui. A pessoa está com suspeita ou está com Covid, ela fica trabalhando em casa. Ela trabalhou 7 dias em casa, online. Aí contrataram ela já na função dela, na função que ela já estava com o nome, ela foi contratada naquela função para ganhar mais aonde ela estava, né? E aí quando passou 2 semanas, mandaram todas as que trabalhavam com ela, mandaram embora. E ela falou, pai, se eu ficasse lá eu estaria desempregada, né? Eu falei, isso mesmo, você falou mesmo, estaria. Mas Deus sempre está no controle de todas as coisas, viu? Quando você é dizimista, Deus te dá bênção, né? O chinelo não arrebenta. Quando a gente não é dizimista, a gente está dando uma porta aberta para o diabo entrar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Porque daí ele tem uma legalidade para entrar. Porque Malaquias diz assim, quando nós dizimamos, o Senhor repreende o devorador. Repreende muita coisa. E esse mês aqui nós vamos entregar um envelope desse aqui, que é a oferta da primícia. Uma oferta que você separe na tua casa. Que a gente separou aqui 30 pessoas para ajudar no aluguel. E o Rubens falou que a metade praticamente, né? Algumas pessoas estão atrasando, não estão pagando. E o nosso aluguel, com um imposto, ele está 1.916. Então não dá quase R$2.000. E esses dias o Rubens estava aí contando, aí falou, pastor, só tem 400, 500. Eu começou a dar desespero nele. Eu falei, Deus cuida, Rubens, Deus cuida. Como cuidou, já pagamos o aluguel, né? Mas assim, a igreja precisa despertar isso aqui. Entregar uma oferta, abençoar a casa do Senhor, trazer 1 quilo de alimento. Antigamente a gente enchia aquela caixona de alimento ali. Hoje as pessoas, às vezes, até começando comigo, a gente acaba não vindo, não trazendo. E é importante a gente levar um alimento para alguém, principalmente a gente utiliza aqui na igreja, para famílias que estão passando necessidade, que muitas vezes eu nem sei, mas o Reinaldo entrega. Ele leva. Por isso, vamos orar. E que domingo que vem, Santa Ceia, a gente possa estar aqui para abençoar a casa de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós vamos agora, Deus, estamos partindo para o momento, Deus, da nossa gratidão a Deus. Obrigado, Deus, pela vida da Ana Paula. Obrigado, Deus, pelo emprego. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem abençoado. Tem abençoado, Deus, aqui os pastores, tem abençoado a nossa casa, tem abençoado essa igreja. Que domingo que vem a gente possa fazer uma celebração grandiosa aqui nesse lugar. A gente possa adorar a Deus, a gente possa buscar do Senhor, a gente possa trazer a nossa dízimo, a nossa oferta e saber que o Senhor está cuidando e abençoando em todas as áreas, no nome de Jesus. Pai, nós consagramos as ofertas, consagramos os dízimos e que o Senhor abençoe a nossa vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Alguém fez aniversário aqui? Não? Todo mundo de boa? Tranquilo? Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus? Vamos agradecer? Que Deus possa abençoar as nossas vidas aqui nessa noite, amém? Você que está em casa, você também pode fazer o teu dízimo, pode fazer a tua oferta. Vamos se colocar de pé? Eu vou terminar essa transmissão aqui, depois nós vamos embora para a nossa casa. Aí o Cezão vai desligar. Eu vou orar por você. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, seja com a tua vida, com a tua casa, com a tua família, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, você que está em casa, em nome de Jesus.